Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Sentemos, por gentileza. Quando o pastor Oséias Viana, no dia 9, por volta das 17 horas, enviou a mensagem falando sobre esta oportunidade, mas ainda meu coração se alegrou. E rapidamente eu disse amém. Porque no dia 31, quando foi declinado, quando foi declarado, quando foi descortinado o tema deste ano, meu coração vibrou, minha mente fervilhou de mensagens gloriosas da palavra de Deus sobre viver o extraordinário. O glória! Eu tenho vivido, tenho vivenciado, vivo e viverei o extraordinário de Deus. Eu digo para os irmãos que depois, tenho certeza que não foi uma escolha aleatória, né? Porque as coisas de Deus não são aleatórias, são direcionadas por Deus. E eu estive analisando, eu falei, oh, que privilégio, hein? Estamos no 3º mês, para mim é uma glória. Eu nasci em março, mês de março. Não esqueça, dia 12 de março, viu? Quem quiser me presentear aí, estamos aí. Dia 12 de março também foi o dia que iniciei minha vida com a minha eterna namorada Jurema. Foi o dia do meu aniversário. E dou glória a Deus que foi de maneira respeitosa, mas no pátio da igreja do Senhor. Naquele momento nós iniciamos o nosso ministério. E em 1981 nos casamos, iniciamos o nosso ministério de louvor e adoração e fomos até 2004. Quando chegamos aqui, não que paramos, o Senhor nos chamou para outro tipo de trabalho. Mas em uma oportunidade, se ela declinar, nós vamos cantar. Gostamos muito de cantar os hinos de Edson e Thelma. Não é da época de muitos aqui, né? Mas vamos cantar um dia aqui. Mas o que me traz a esse versículo é o seguinte: estímulos e motivações a viver o extraordinário de Deus. No capítulo 10, Deus dá instruções a Moisés, um grande líder, para os judeus, o maior líder, o maior nome de liderança para eles. Mas aqui não temos só o líder Moisés. Além de Moisés, nós temos o nome de Obabe, que significa o amado, o querido. Temos o sogro de Moisés. Mas temos também aqui um povo escolhido por Deus. Acima de tudo, podemos observar que há um contágio. Porque viver o extraordinário de Deus é contagiante. Oh, glória, aleluia! Me permitam me restringir. Sei que a igreja do Senhor ela é universal, mas me permitam peculiarmente falar da AD Família. Já falei para vários irmãos, inclusive para o pastor Oséias, não tem como falar do extraordinário de Deus na AD Família sem chorar e sem dar glória a Deus. Aleluia! Porque nós temos visto milagres, sinais, operação de maravilha, porque Deus é grande. O projeto da AD Família é grande, mas Deus é muito maior. E este projeto aqui é um dos maiores para o povo de Israel.
a cinematografia, a literatura, as artes cênicas e outras mais, a musicologia, a música em si mesmo, nos seus grandes compositores, todas as artes falam das maravilhas de Deus para o povo de Israel na marcha, na caminhada para a terra prometida. E nós temos ouvido aqui muitas vezes, especialmente quando se recebe novos irmãos, novos membros. É um termo maravilhoso que o pastor Zé usa. Resolveram trilhar conosco esta caminhada gloriosa. E mesmo este projeto sendo grande, nós temos um nome aqui que se chama Senhor. Nós vamos entrar em detalhe nos múltiplos atributos e nomes que o Senhor Deus tem. Mas aqui neste versículo em especial, está falando de Curios. Trazendo para o nosso popular, é mestre. Mas eu quero dizer aqui que, mais um pouquinho abaixo, no popular bem, desculpe aqui a expressão, bem rasteiro, Deus é dono da igreja. Deus é dono da AD Família. E Ele não é um dono qualquer. Não é um patrão qualquer. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado específico com cada um. Mas, de maneira geral, Ele tem olhado para a AD Família de maneira especial. E eu sinto isto, você sente isto? Aleluia! Na minha memória remota, lembro de muitos milagres, operações e sinais na minha vida. Quem sabe você também, neste momento, pensando naquilo que Deus, que o Senhor Deus já fez na sua vida, daria para Ele um nome. Que nome você daria para Deus? Rapidamente, não precisa falar, mas pense aí. Tenho certeza que o seu coração palpitou. Tenho certeza que a sua mente também fervilhou. De repente o seu sentimento foi um sentimento de fuga de um problema, como Jacó, quando fugiu de seu irmão Esaú. Mas na fuga desta caminhada, ele teve um momento de fazer um propósito com Deus. A semana é semana de propósito. Diante dos 24 propósitos elencados, se formos detalhar, esses 24 propósitos, dá para mais de 70. Mas eu tenho certeza absoluta que, assim como Jacó, você que nesta noite talvez está dizendo, eu dizimo, eu coopero, eu participo dos cultos, mas não sinto nada. Hoje é dia de propósito. Você vai sentir alguma coisa porque Deus vai falar com você. Reserve um momento para um marco com esse Deus grandioso. Quem sabe você não está como Jacó, precisando de levantar um marco, um altar na sua vida, nessa caminhada. Porque tem momentos que nós temos que parar e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu preciso de uma nova situação na minha caminhada. E eu tenho certeza que este propósito que você vai realizar nesta noite, Ele vai atender. Porque Ele é Deus de propósito. Quem sabe você está um pouco melhor do que a situação de Jacó. Já está vendo lá na frente o futuro. Porque vivenciar, viver, estimulado e motivado, o extraordinário de Deus é também dar glórias e louvor e cânticos pelas maravilhas apresentadas. Quem sabe você está como Moisés. Moisés escreveu um cântico maravilhoso. E eu digo que este cântico, ele diz acima de tudo que não há Deus tão grande como tu. O nosso Deus é superior a todas as coisas, é dono do universo, é dono da minha vida, é dono da tua vida, é dono da AD Família, é dono de todos os departamentos. Nesta caminhada, tinha lugar para todos. Tinha bênçãos para as crianças que iam no centro. Tinha bênção para os idosos que iam também no centro.
tinha a bênção para as mulheres que iam no centro. E depois, a organização que Deus deu para Moisés foi uma organização super detalhada. Eu ouso dizer que alguns estudiosos dizem que talvez o livro de Números nem precisasse ser citado ou escrito, porque traz detalhes que às vezes eles dizem que são em demasia. Mas eu quero dizer para você que Deus, nosso Deus, Ele é grande, mas Ele é Deus de detalhes. Ele olha para você e vê não somente o seu rosto, Ele vê o teu interior. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que você está precisando nesta hora. Ele sabe que desde domingo Ele está falando sobre deserto, intimidade com Deus. Ele está falando sobre presença de Deus. Está falando sobre água limpa. E hoje Ele está falando que na tua caminhada Ele não te deixará só. Oh, glória! Quando nós olhamos para o convite de Moisés, além do Senhor, nós vemos também Jesus e o Espírito Santo como nosso amigo. Uma coisa interessante é que, para o nosso amigo e grandioso Deus, parece que há uma distância muito grande, mas Ele está dentro de nós. Apesar de no Velho Testamento, Jesus e o Espírito Santo serem apresentados como promessa, hoje para nós é uma realidade. E esta realidade nos motiva, nos estimula. E uma coisa interessante, Jesus, para falar com este amigo, você não precisa fazer cerimônia. Talvez você precise gritar, grite. Talvez você precise falar em voz baixa, fale. Talvez você não tenha como falar, mas gema. Os gemidos inexprimíveis, Deus está atento a eles. Talvez você não tenha como cantar, mas louve, adore. Talvez você não tenha como louvar e como adorar, mas levante suas mãos e diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu não aceito esta palavra que tu não tem me visto, Senhor. Nesta noite, Deus está falando que Ele é dono da nossa caminhada. Ele é dono da nossa vida. Uma coisa interessante também é que o Espírito Santo, como nosso amigo, Ele testifica dentro de nós. Ele vive dentro de nós. O próprio Jesus, que é o nosso amigo, Ele diz, eu vou, mas enviarei o Consolador. E aqui neste texto, nós vemos coisas interessantes. Primeiro, além do Senhor, nós vemos um líder posicionado a obedecer e transmitir as ordens específicas do Senhor para a felicidade e para o bem-estar do povo. Quem sabe, muitos estão pensando, por que é que se repete tanto os propósitos, os planejamentos, os projetos da igreja? Porque há uma determinação de Deus para o líder da igreja, pastor Oséias Viana. E bom é para a família atender a voz de Deus através do seu sacerdote, através do seu pastor. Porque quando nós atendemos, nós vemos que, além das bênçãos individuais, por não sermos egoístas, espiritualmente falando, nós estamos numa coletividade. E a tua vida extraordinária influencia na comunidade. Quando Moisés fez o convite para Obabe, o texto nos diz que ele disse não. Obabe não era judeu, não era israelita, ele era midianita. Isto nos leva à nossa posição hoje. Nós fomos chamados pelo libertador, tipificado em Moisés, que é Jesus. Nós não tínhamos direito de salvação, nós éramos perdidos, nós éramos considerados como cães, mas Jesus veio para nos libertar. Hoje somos livres. Mas aqui uma coisa interessantíssima. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Você tem ouvido Deus falar bem sobre você? Ele nos fez reis e sacerdotes. O apóstolo Paulo, que nós estudamos, no dia 21,
nós vamos na leitura, na cronologia, ou no cronograma do nosso estudo bíblico, que foi declarado, está dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios 1:12 diz: uma palavra gloriosa, especial, que talvez você não tenha percebido, que na chamada de Paulo, Deus disse para ele, através de seu profeta: vai e diga a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Nos detalhes que Deus colocou, ele só apresentou que o povo de Israel venceria os seus inimigos. Mas aqui, nós podemos observar que na nossa vida espiritual, na nossa vida terrena, nós podemos dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, porque Ele tem poder sobre mim. Deus tem poder sobre você? O poder dele não é um poder suprimidor, é um poder de resgate, é um poder de graça, é um poder de alegria, é um poder de satisfação, é um poder de comunhão, é um poder de alegria. Sinta a alegria do Senhor nesta noite, porque Ele é o Deus de alegria. Mas uma coisa interessante que nós temos que observar também: nós não estamos sozinhos, temos Deus, nós temos Jesus e temos o Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a nossa igreja, o próprio apóstolo Paulo, que foi usado por Deus, teve suas mãos usadas por Deus, ele diz o seguinte: que a igreja precisa ter homens acima de todas as qualidades, homens fiéis à palavra de Deus, homens honestos. E com todas as letras, eu quero dizer para você, Deus nos tem dado uma liderança de homens fiéis, espirituais e honestos. Não tenho dúvida. Isto é, acima de todos os três que nós já falamos, um estímulo glorioso. Porque quando você olha a palavra da nossa liderança e ela se cumpre, é porque, antes de tudo, ele está cumprindo o que Deus mandou. E quando a liderança, quando o anjo da igreja não omite, não esconde e fala a verdade, o que Deus mandou, o povo é super abençoado. Oh, glória! Aleluia! Se você ainda não observou, observe os passos que Deus tem na nossa caminhada. Ninguém fica para trás. A marcha para o povo foi uma marcha digna, não uma marcha de guerra, de combate, porque havia pessoas de várias idades. E eu tenho visto na marcha da AD Família que ninguém está ficando para trás. Departamento infantil, Deus tem falado bem sobre o departamento infantil. Departamento de adolescentes, Deus tem falado bem do departamento de adolescentes. Departamento de jovens, Deus tem falado bem sobre o departamento de jovens. Ministério da Família, evangelismo, obra social, coral, orquestra, mídia, secretaria, tesouraria, corpo de obreiros, IBADEF e outros mais, escola bíblica dominical. Deus tem palavras boas sobre vocês e por isso que nós chegaremos lá. A caminhada é longa, a jornada é longa, o caminho é mau, tem dores, tem situações difíceis, mas lembre de uma coisa: Deus está conosco. As suas promessas não falham. Ele não fala para elogiar. As suas promessas não são elogio, são reconhecimento, porque você é especial para Ele. Você merece. Você merece.
Nós merecemos, porque nós éramos perdidos. E hoje estamos como os reis, príncipes, sacerdotes, sacerdotisas de Deus. E a graça de Deus, ela está sobre nós. Os estímulos estão aí. As motivações também estão. O estímulo é de fora para dentro. Deus está falando. Jesus é conosco. O Espírito Santo. Os exemplos estão aí, dos nossos líderes. Mas há uma coisa muito maior, que é a comunidade. Sozinha a liderança não faz nada. Deus conta com cada um de nós. A liderança, ela determina aquilo que Deus também determinou. Mas quando eu olho para esta pleiade, para este público, eu vejo que a liderança não está sozinho. Eu não estou sozinho. E quando eu olho para você, eu digo, eu vou vivenciar o extraordinário de Deus. Porque eu não estou sozinho. Não se faz nada sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu preciso de você. Pastor Barbosa, eu preciso de você. Pastor Oséias Viana, eu preciso do senhor. Pastor Oséias Bispo, eu preciso de você. Amado irmão, amada irmã, Pastor Washington, Pastor Haroldo, meu genro Cláudio, meu genro Daniel, minha filha Joela, minha filha Gessânia, minha esposa amada Jurema, meus netos Gael e Thales, eu preciso de vocês nesta caminhada, porque sem vocês eu não sou nada, mas Deus é tudo para nós. Que os estímulos citados aqui nesta noite não sejam simplesmente uma descrição, mas que seja uma realidade na nossa vida. Um breve testemunho para terminar. Certo dia, numa situação muito difícil, estava nos afazeres de casa, porque, modéstia à parte, eu sou um ótimo marido. Nota 7 para mim. Faço um almoço gostoso, maravilhoso. Chorei no almoço, ao fazer o almoço. E fui limpar o jardim, porque uma das minhas primeiras profissões foi jardineiro. Chorei no jardim pelo meu filho. E, Pastor Barbosa, naquele dia eu falei, tomei a decisão, eu vou lá naquele lugar. Conheço os meandros da vida militar. Nunca falei, também não gosto de falar. Hoje a gente fica meio arredio de falar, né? Porque a situação não está boa para o nosso lado. Amarelamos, né? Mas eu vou lá. Tomei a decisão, chorei lá no jardim e tal. Vou lá ajudar meu filho. Preparei a mala e falei com a esposa, segunda-feira eu vou lá ajudar meu filho. Oh, glória a Deus. No outro dia, recebi um telefonema. Joel, não vai, porque esta batalha é minha. E eu vou ganhar para você. Aleluia! Pastor Barbosa. Pastor Daniel. A desistência dele não era a desistência de Deus. A minha caminhada chegou ao fim naquele dia, porque Deus disse, a batalha é minha. Quem sabe você colocou nesta noite um marco dizendo, eu vou parar aqui. Fala isso para Deus. Fala isso para Jesus. E você vai ver que a sua caminhada terá uma nova direção. Sejamos felizes. Vivamos, vivenciemos o extraordinário de Deus, porque Deus é extraordinário. Você é extraordinário. A comunidade evangélica Assembleia de Deus Família é extraordinária. Vivamos o extraordinário de Deus. Amém.